Boa noite a todos. Boa noite. Diferentemente da semana passada, onde nós abríamos para perguntas, eu gostaria de fazer um combinado com vocês. Que sempre que aparecer uma pergunta que eu fizer, vocês respondam mentalmente, tá? Porque aí, depois, se continuar essa dúvida, e se na conclusão do tema vocês precisarem trocar uma palavra comigo, eu estarei à disposição no final, tá bom? E eu começo com a primeira pergunta da noite. Vocês já refletiram qual é a relação que existe entre aquilo que você deseja, aquilo que você precisa viver para evoluir e aquilo que você atrai para você? Existe uma relação. Então nós começaremos fazendo a seguinte reflexão. Tudo aquilo que nós pensamos, sentimos, afeta diretamente o dia de hoje, e o dia de hoje já planeja o dia de amanhã, e assim por diante. Então nós não nos damos conta que nós já estamos definindo o ano que vem. Nós já estamos definindo a nossa próxima encarnação. Há quem diga também que junto a isso, as pessoas com quem a gente convive, pessoas difíceis principalmente, lugares por onde passamos, nossos trabalhos, escola, né, a vizinhança, o grupo religioso, também vão nos tornando quem somos, né? Faz sentido. Então a gente tem que começar a raciocinar que, olha só o que a gente falou, né? Primeiro, o nosso fator humano, as pessoas e os lugares onde estamos. E aí nós temos que concluir também que nem tudo vem pronto do plano espiritual. Que nós estamos dentro de uma casa espírita e algumas pessoas gostam da ideia do planejamento reencarnatório definir tudo. Só que não é bem assim. Nós temos sim um planejamento que ele é o nosso início, né? É o nosso ponto de partida para essa jornada terrena. Mas o roteiro, os caminhos que nós vamos seguir serão definidos por nós. Porque nós temos escolhas, nós temos o livre-arbítrio. Então, dentro deste contexto, nós vamos construir hoje uma linha de raciocínio para que a gente possa então compreender de que forma que nós podemos planejar melhor a nossa vida, nosso amanhã, a nossa próxima encarnação. E o primeiro fator importante para a gente começar a desenvolver esse raciocínio é entender o que é o pensamento na nossa vida. A ciência, ela estuda muito o cérebro humano. Diversas áreas do conhecimento hoje têm a mente como seu principal material de trabalho. Só que para nós espíritas, nós precisamos lembrar sempre que cérebro é matéria. E matéria acaba quando esse nosso corpo morre, né? Então a gente não pode perder esse foco. E a doutrina ditada pelos espíritos Allan Kardec nos revela que mesmo sem o cérebro, mesmo sem o corpo que a gente tem neste momento emprestado para que a gente viva essa experiência, o pensamento sobrevive, mesmo quando não temos mais o corpo material, porque o pensamento pertence ao espírito, ele não é do corpo, ele não é do cérebro. A gente até citou alguma coisa semelhante na semana passada. E para que a gente possa falar um pouquinho mais do que seria esse pensamento, a pesquisa ela foi baseada na explicação de Cosme Massi. Ele nos dá uma excelente explanação sobre o que é pensamento, com detalhes muito importantes. E para que vocês possam compreender como que ele chegou a toda essa conclusão, porque até nós estávamos discutindo esse material que é muito rico, e ele está no YouTube, são poucos os que pensam o pensamento dessa forma. E o Espiritismo faz a gente pensar
pensar, pesquisar, raciocinar se faz sentido o que ele falou, se não faz, né? Por isso que é uma doutrina da fé raciocinada mesmo. Então, para que vocês possam compreender o que levou ele a chegar a essa conclusão, olha o currículo dele. Ele é um estudioso da doutrina espírita há mais de 30 anos, ele é escritor, palestrante, criador da Kardecpedia, graduado em Física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele é mestre e doutor em Lógica e Filosofia da Ciência pela Unicamp e ele atua na área de Ciências Humanas como educador e como filósofo. Então, toda essa bagagem fez com que ele chegasse a 5 subgrupos de pensamento. Então, para ele, pensamentos são várias coisas. O primeiro subgrupo, ele diz que pensamento é vontade e são os desejos que nós temos. Segundo subgrupo, percepção é pensamento. Sentimentos, o terceiro subgrupo, sentimentos, emoções e paixões do ponto de vista moral, são pensamentos. O quarto subgrupo, a consciência, a memória, é um pensamento. E o quinto subgrupo, o entendimento que nós temos, a razão e a nossa imaginação, é pensamento. Você é um espírito imortal. Isso o Espiritismo fala toda hora. Essa é uma informação que a gente tem aqui e a todo instante a gente lembra todo mundo. Então nós temos que ter essa ideia. Enquanto espírito imortal, nunca deixaremos de ter o pensamento nos acompanhando. Então ele está conosco quando estamos encarnados, ele está conosco quando estamos desencarnados. Nada é estático. Pensamentos mudam o tempo todo. Por quê? Você abastece. E você não é o mesmo amanhã. Talvez com a informação que você receba aqui hoje, com alguma coisa que aconteça no trajeto até sua casa, com outra coisa que aconteça quando você chegou em casa, algo que você assistiu antes de dormir, amanhã você acorde com outro pensamento. Já não vai ser o pensamento que você tinha agora. À medida que você evolui, seus pensamentos acompanham a sua maturidade espiritual. E como evoluir é um processo que está condicionado à nossa reforma moral, nós precisamos trabalhar dentro de nós os nossos defeitos, né? As nossas mazelas, aquilo que não nos torna pessoas justas, pessoas honestas, pessoas do bem, né? Então nós vamos vivendo o hoje, criando pensamentos que são correspondentes ao nosso estado de espírito hoje. Então não adianta eu querer ter um pensamento evoluído se eu não estou evoluindo. Ele vai acompanhar o meu estado de espírito. Os atendimentos realizados numa casa espírita, principalmente no dia de tratamento, às quintas-feiras, aos nossos irmãos desencarnados, que normalmente estão em sofrimento, refletem muito o que é o pensamento que nos acompanha no desencarne. Os nossos irmãos, lembrando, eles estão desencarnados. Isso significa que eles estão em estado de erraticidade, ou seja, o intervalo que existe entre uma encarnação e outra. Eles estão fora da matéria, mas se vocês pudessem ouvir, sentir quais são os pensamentos deles, vocês já começariam a trabalhar hoje o pensamento de vocês. Aliás, nós todos, porque quando eles vêm para pedir uma ajuda, eles possuem consciência culpada, compreensão do que poderiam ter feito e não fizeram, sentem-se em dívida com alguém, ou sentem que foram lesados, não conseguem perdoar, ou não conseguem ser perdoados por quem ficou aqui. Então nós chegamos à conclusão, tendo falado essas poucas palavras até agora,
de que a sua liberdade de pensar ela é relativa. Que nós ouvimos muito por aí, né? Pensar não paga, penso o que eu quero, minha cabeça, minha sentença. E de fato, aquilo que você pensa pode criar um compromisso, né? Quando você reencarna, existe o esquecimento. Tudo aquilo que você fez que precisa ser reparado, e que você pediu pelo amor de Deus para reparar, você não irá se lembrar quando estiver aqui. Então você não vai se lembrar dos seus desafetos, você não vai se lembrar dos crimes que possa ter cometido, ou de alguns enganos que tenha feito, de algumas injustiças que praticou, daqueles a quem não perdoou. O seu planejamento, o seu nascimento foi planejado para que você vença. Ninguém veio a este plano viver esta vida material para fracassar. Então essa é a primeira grande notícia que todos nós temos, né? Então você já sai de lá com esperanças, abastecido de informações, carregando os pensamentos que ainda estão impregnados de coisas que precisam ser mudadas, mas abastecidos de uma energia que a espiritualidade deixou claro que você jamais estaria sozinho, que você jamais estaria desamparado. E que o pouquinho que você conseguir evoluir aqui, o pouquinho que você conseguir aprender nesta existência, contará a seu favor. Mas aí surge a primeira dificuldade. Com o esquecimento, nós chegamos aqui e identificamos que é mais gostoso viver fazendo aquilo que nos faz sorrir. É mais gostoso viver fazendo aquilo que nos agrada. É mais gostoso viver fazendo aquilo que nos dá prazer. Só que esse prazer, ele vai estar sempre ligado àquilo que é muito material. Porque hoje em dia, principalmente, existe um número gigante de pessoas que não optam pela religiosidade. E eu não digo religião, eu não digo estar dentro de uma religião. Elas acham que Deus não fará diferença na vida delas. Então juntam duas situações perigosas. O esquecimento, aliás, três, né? Esquecimento, a necessidade do prazer e a distância de Deus. Três coisas perigosas. E aí a nossa primeira reflexão da noite, ela vai começar no desejo. Ele vai ser o primeiro condutor de peso na nossa vida como espírito encarnado. O nosso primeiro elemento para reflexão essa noite. Se eu pedir para vocês pensarem o quanto a matéria domina a sua vida, a maioria vai achar que não muito. Principalmente por estarem aqui já na casa espírita, aprendendo, estudando, procurando evoluir. E aí a justificativa vai ser: mas eu sou uma pessoa de fé, eu creio em Deus. E eu não deixo que a matéria me domine, eu não sou apegada nas coisas materiais. Se eu morrer hoje, vai ficar tudo aí mesmo. Essa vai ser a explicação da maioria de nós. Existem pessoas que não pensam no amanhã. Não se dedicam à reforma moral. Não se dedicam a se tornarem pessoas melhores. Acham que a falta do perdão não vai fazer tanta diferença assim. Afinal de contas é meio a meio. Eu errei 50%, o outro errou mais 50%. Então, tá empatado. Deixa para depois o que pode começar hoje. Ah, mas se eu vou ter uma próxima vida, milhares de outras vidas, e se eu sou eterno, um dia eu aprendo, né? Um dia eu faço. E temos espíritos, que somos nós até, que quando estão encarnados aqui, parecem estar de férias. Quando a gente sai de férias, né? Vamos pensar nas férias dos sonhos. Você tendo dinheiro hoje para passear onde você quer, com todos os seus desejos atendidos. Então você sabe que ele tem dia para começar e dia para terminar. Você vai se esbanjar nesse período de férias. Mesmo com uma grande quantia, você vai ultrapassar, vai se endividar.
Nas suas férias, você vai sair da dieta, você vai dormir até acordar, você vai praticar todo tipo de excesso. Afinal de contas, você merece. Você está de férias, né? Depois você vê o resto. Aí o dinheiro acabou? Passa o cartão. Depois eu pago. Eu vou voltar a trabalhar mesmo. Meu trabalho é tão duro. Meu trabalho é tão sacrificante. Então agora é o meu momento. Agora eu vou viver. Deus, que é a inteligência suprema, é o nosso Criador, Ele já previa que a gente ia pensar assim. E por isso Ele criou leis divinas que regem o universo. Ele não é aquele que fica lá te vigiando. Ele é amor, Ele é justiça. As leis dele regulam a nossa vida. Sempre que nós tentarmos levar uma vida como se a gente estivesse de férias, não assumindo compromisso com ninguém, fazendo tudo que vem na cabeça, não perdoando, se jogando aos excessos materiais como se não houvesse amanhã, comendo tudo que pode sem se preocupar com a saúde, bebendo tudo que pode porque eu não sei se eu estou vivo, fazendo tudo que te dá prazer, ignorando as outras pessoas ou passando por cima delas, não assumindo responsabilidades, você aciona a lei de causas e efeitos e atrai para si o que for compatível com o seu pensamento. Lembra que o pensamento são 5 subgrupos? Então, tudo aquilo que você sentir, que você perceber do mundo, que você tiver enquanto emoção, né? Enquanto memória, enquanto sentimento, você vai estar atraindo igualzinho para você. E aí surge o segundo elemento da nossa reflexão essa noite. O que você atrai para si? Nós temos uma palavra que ela é bem polêmica. As pessoas não gostam de falar sobre ela. Quando você pensa assim, qual é o seu merecimento hoje? Então, se é uma coisa boa, se é algo que está te fazendo bem, nossa, eu mereço. Mereço mesmo. Eu fiz por merecer. Se é algo ruim, eu não mereço. É injustiça. Eu não mereço chorar, eu não mereço sofrer, eu não mereço desemprego, eu não mereço ser insultada, eu não mereço ser humilhada, eu não mereço ser ignorada. Então, o que a gente faz? O espiritismo não é a fé raciocinada? Então, se o merecimento é algo que vai nos chocar tanto, troca a palavra. A gente vai usar uma outra palavra para que isso não doa tanto, né? Para que não te cause tanta estranheza. E aí você começa a ter a seguinte percepção, né? O que você está fazendo para atrair coisas que te fazem sofrer. Aí já muda de figura, né? Não é, mas você acha que eu mereço sofrer? Não, tipo, será que eu contribuí para que aquela pessoa me insultasse? Então, eu atraí isso? Será que eu atraí? Já muda de figura. Nós estamos escrevendo o nosso livro da vida, capítulo por capítulo, né? Então, lembra que eu falei? O hoje define o amanhã, define o ano que vem. Então, a gente tem que começar a prestar atenção nisso. O que faz, né? O que faz hoje diz respeito ao amanhã e você já prepara a próxima encarnação. E isso nos leva para a terceira reflexão da noite. O que você precisa para viver aqui neste plano e aprender aquilo que precisa, melhorar aquilo que precisa, enfrentar as dificuldades que precisa enfrentar. Então a palavra agora da terceira reflexão é que Deus prepara para você tudo aquilo que você precisa. Então primeiro você desejou muito, você atraiu e agora você precisa passar por determinadas situações. Esses 3 elementos não tem como fugir. E aí você pensa, mas Deus é amor. Ele criou leis que regem o universo. E
se ele sabe o que eu preciso, ele vai me dar a ajuda. Pensando naquilo que eu preciso, ele não me desampara. Ele coloca pessoas boas no meu caminho, tolerantes comigo, vai me dar bons relacionamentos, bons empregos, família compreensiva. Afinal de contas, eu não vim para vencer, eu não vim para dar certo nessa encarnação. O amparo está garantido. Deus é amor. Será? Nós somos espíritos que ainda precisamos amadurecer. E até mesmo o amparo a gente precisa conquistar. Lembra da atração? Que tipo de amparo você está atraindo? Quando você atrai determinadas situações, até mesmo o amparo fica complicado, né? Porque os irmãos querem te ajudar, mas você está contribuindo para que essa ajuda se efetive? E aí, como Deus é a inteligência, é o seu Criador, e Ele quer te amparar, olha a forma como Ele resolve esse amparo. Ele nos prepara a melhor lição conforme o nosso grau de necessidade. Então, o nosso desejo, pessoas boas, tolerantes, compreensivas no nosso caminho. Olha o entendimento de Deus. Se você ainda não aprendeu a perdoar, Deus permitirá que pessoas te machuquem. Se você ainda não aprendeu a ser manso e pacífico, Deus permitirá que pessoas te ofendam, te caluniem. Se você ainda é autoritário, encontrará pessoas que te enfrentam, que não se curvam às suas imposições. Se é egoísta, se quer sempre ser o primeiro, encontrará quem te despreze, quem te deixe em segundo plano. Se é orgulhoso, se quer elogios, encontrará quem te critique o tempo inteiro. E assim por diante, a lista é infinita. Se você é muito ciumento, vai viver situações onde vai morrer de ciúmes. Porque é quando você olha frente a frente para a sua mazela, que você fala, eu não aguento mais sofrer. Eu não quero mais ser ciumenta. Então, ou eu mudo, ou eu vou morrer. Ou eu melhoro, ou eu só criarei inimizades. Né? É onde você começa a despertar. E o sofrimento é o remédio. A gente não consegue associar que sofrimento é o início do tratamento. A gente quer se livrar do sofrimento, a gente quer parar de chorar, a gente quer parar de se desesperar, a gente não aguenta mais. Sofrimento para nós é ruim. Só que ele tanto é o remédio, quanto ele também é a prova. A provinha para que você tire 10. Porque se você chora por causa dos ciúmes, e esse sofrimento precisa ser mudado, você começa a trabalhar para que não chore tanto, para que não sofra tanto. E vai chegar uma hora que você vai tirar 10 nessa prova. E o ciúmes não vai ser mais o seu maior padecimento. Né? E é assim que nós vamos tirando de 10 em 10 e vai eliminando as matérias. É dessa forma que muitas vezes o espiritismo ele é comparado à escola. Porque quando uma criança está no primeiro ano, ela não vai fazer a prova do 8º. Ela nem saberia o conteúdo. Por isso que também dizem, puxa vida, quanto mais eu aprendo, pior a minha vida fica. Não, porque você dá conta de fazer uma prova mais difícil. Você não está mais no primeiro ano, você está no 8º. Agora você dá conta de fazer a prova do 8º. Você não vai fazer a prova da faculdade ainda. Só que o que a gente tem que ter em mente, lembra, a gente não veio para cá para passar férias. A gente veio para cá para tirar boas notas nas provas que estão sendo preparadas para nós. O que acontece é que as provas são personalizadas. Tem isso também. As pessoas querem que a casa inteira passe pela mesma prova. O marido, o filho, o irmão, o pai, o avô vão fazer a mesma prova. Talvez sim, mas cada um no seu momento, cada um na sua condição. Tá? Então, nesta fase, onde o sofrimento é o seu remédio, mas você ainda não entende, você precisa começar a identificar os porquês. Por que será que você atrai sempre o mesmo tipo de chefe? Por que será que os seus relacionamentos são sempre parecidos?
Por que será que os grupos te acolhem, depois tudo vira do avesso? E outros porquês? Parece um desassossego, parece uma confusão, mas é um movimento para você sair do lugar. É uma inquietação que não vai deixar você parado. E é justamente a hora de tomar para si e buscar a solução, né? Começar a compreender o que eu preciso fazer para sofrer menos. O outro não vai tirar o meu sofrimento. A casa espírita não vai tirar a minha dor. Ela vai me ajudar, me acalmar, me tranquilizar, me abastecer de informações para que eu trabalhe a minha dor. Não existe milagre, não é assim que funciona a evolução, né? Nós queremos coisas rápidas, prontas, práticas e que o outro se responsabilize. Até porque se der errado, a culpa foi dele, não foi nossa. Então, trabalhar pela evolução espiritual não se resume a abastecer o intelecto, estar no grupo de estudo da segunda, fazer leituras edificantes, dedicar tempo assistindo palestras, ajudar na caridade, trabalhar no bazar, na sopa, no atendimento aos desprovidos. Estes são exercícios valiosos, são tarefas diárias que te fortalecem a não desviar do caminho. Porque o trabalho em grupo, o trabalho fraterno em grupo, um irmão ajuda o outro. Então, existem pessoas se achando evoluídas porque trabalham na caridade. Infelizmente, ainda não estão evoluídas. Elas estão amparadas pela espiritualidade, amparadas pelos irmãos, acolhidas por uma força indescritível que vai fazer com que ela siga mais longe. Mas evoluída é quando ela aprender a perdoar, quando ela for indulgente, quando ela não julgar o irmão, quando ela não cuidar da vida do outro, perdoar as ofensas e ser benevolente. Isso é a verdadeira caridade, né? E nós temos pessoas trabalhando na caridade que ainda não sabem perdoar. E somente quando você estiver melhor, viverá relações sociais melhores. Hoje, os nossos relacionamentos nos fazem crescer, estão forjando a gente a sermos pessoas novas, estão nos forjando. Isso machuca, isso dói, parece injusto, né? Tirar as arestas dói, não é fácil. E o primeiro grupo social, e o mais importante na nossa existência terrena, é o grupo familiar, né? É o nosso grupo mais íntimo, é o lugar onde a gente mais se mostra, é onde a gente é mais autêntico e é onde a gente é mais verdadeiro. Se tá com raiva, já mostra logo. Se tá contrariado, já briga, já bate a porta, já xinga, já chora e assim por diante. Em casa, todo mundo aqui é valente. Todo mundo. Porque é um ambiente íntimo. E é um ambiente onde o nosso inconsciente diz: eu falei porque eu estava nervoso, mas ele me ama e me perdoa. Nos outros grupos, a gente é um pouco mais comedido, um pouco mais controlado. Afinal, a gente não quer causar má impressão. E por um tempo, a gente se controla assim, né? Até pela educação, pelo respeito ao outro, a gente se segura. No trabalho, a gente não vai mostrar para o nosso chefe quem a gente é em casa, né? A gente também não mostra para os outros funcionários. A gente quer causar uma boa impressão. E afinal de contas, nós temos capacidade sim, nós somos habilidosos, somos inteligentes, somos prestativos. Então, em ambientes, em grupos diferentes, a gente vai tentando, né, fazer com que essa evolução comece a fluir. Isso acontece no grupo religioso, na escola, no grupo de amigos, no namoro, no casamento, né? E a gente se esforça. O que a gente tem que levar em conta
é que na grande maioria das vezes nós somos bem intencionados. A gente quer melhorar, a gente quer fazer direito, a gente quer dar certo na vida, né? Só que tem momentos onde a nossa imunidade espiritual está muito baixa. A gente não está orando, a gente não está vigiando, a gente não está cuidando da nossa vida espiritual e a gente se descuida. E quando a gente se descuida, a gente vibra negativamente. A gente deixa que aqueles 5 subgrupos de pensamentos vibrem negativamente. E aí, bom, a gente desequilibra e explode. E ao invés daquele que está ao nosso lado interpretar isso como um pedido de socorro, que é o momento que a gente mais precisa do amparo, é o momento de maior perturbação na nossa vida. Parte disso é explicado pela lei da atração. Você atrai para perto de você situações semelhantes. Você está agitado, até a pessoa que vai te orientar está agitada. Você está desequilibrado, parece que tudo ao redor está em desequilíbrio, né? E aí você começa a viver um caos na sua vida. Você perde o emprego, o seu parceiro pede o divórcio, o seu filho se rebela, o grupo religioso diz que você está obsidiado. A sociedade, ela cria um pensamento, sociedade como um todo, do que é dar certo na vida. Então a gente já ouviu várias vezes falar, nossa, fulano deu certo, hein? Tá super bem. O que é fulano deu certo? Ele tem um bom emprego, ele tem conforto, ele tem família de comercial de TV, ele vive uma vida material que todo mundo gostaria de ter. Mas, gente, este pensamento, ele está ligado lá àquela nossa primeira reflexão, que lá no fundo é aquele nosso desejo de satisfazer o nosso prazer, daquilo que nos traga felicidade, porque a gente, com o esquecimento do que a gente veio fazer nesse planeta, a gente pensa que a gente veio aqui realmente para comer bem, para se vestir bem, para ser bonito, para morar numa casa boa, para ter pessoas lindas, educadas e equilibradas ao nosso lado. Porque o nosso esquecimento e a nossa vida longe de Deus faz com que a gente delire. Então isso é dar certo na vida. Sabe o que o plano espiritual fala o que é dar certo na vida? Olha só a ótica dos nossos irmãos benfeitores. É passar por esta existência criando boas relações sociais, independentemente se você mora no palácio ou no casebre, independente dos bens materiais que você tenha, da profissão, do título, se é doutor, se não é. Que você não reclame da vida que tem, que você não julgue o outro, não revide, não crie inimizades, que você aprenda a perdoar, que você aprenda a fazer todo o bem que esteja ao seu alcance e evitar todo o mal que possa ser evitado. Isso é dar certo na vida. A gente nunca pensou nisso. A gente acha assim, isso é ser evoluído. Eu quero evoluir, eu quero evoluir, eu quero evoluir. Porque evolução é me tornar um ser de luz. Só que a gente tem que pensar, eu tenho que dar certo, eu tenho que dar certo, eu tenho que dar certo. Porque são nas pequenas coisas do dia a dia, das relações sociais, que você se prepara para ser alguém iluminado. Que bênção que é o Espiritismo na nossa vida, né? Que traz tantas respostas, que nos explica por que a nossa vida é desse jeito e o que a gente pode fazer para melhorar. Então a gente vai analisar junto algumas dificuldades das relações sociais. Eu tenho até alguns exemplos aqui para dar. Não dá para colocar todas as nossas dificuldades, mas algumas a gente vai acabar citando aqui. O primeiro agente, então, é compreender que não é externo. O problema não está no outro, né? O problema está em nós. É o meu material interno que é acessado. E eu permito o acesso. Porque assim, que todo mundo aqui não está evoluído, é claro, senão a gente não nasceria mais aqui. A gente já estaria habilitado para habitar outros orbes.
Que todo mundo aqui carrega o material, que é aquele pensamento dos 5 subgrupos, é óbvio, todo mundo carrega. Que esse material não é muito bom, não é muito bonitinho e que a gente quer esconder, também é óbvio. Agora, você permitir que ele seja acessado é falta de controle. Então é isso que pede, tenha autocontrole. Primeiro, autoconhecimento. Saiba o que você carrega dentro de você. Olha, que você sente raiva sim, que você sente remorso, que você sente culpa, que você tem milhares de situações e que você está bem intencionado e que vai trabalhar todas elas. Não permita que o seu irmão acesse e conecte. Esse é o problema, a conexão. Porque se ele te fez passar nervoso, você permitiu que ele se conectasse ao seu material que está aqui. Ah, mas ele é o culpado de eu ficar nervosa. Eu quero esganar ele, eu quero matar ele. Você que permitiu o acesso. O seu autocontrole fez com que você não respirasse, fez com que você não refletisse. E um deu vazão ao outro. Então, se você se ofendeu, se você se magoou, não foi o outro que exagerou. Foi o seu orgulho gritando. E pelo livre-arbítrio, a gente sempre vai ter opções. Opções para se calar, para perdoar, para refletir, para ponderar, para adiar a resposta. Pensamentos, a gente já viu que ele é complexo. Então, se eu pensei algo negativo sobre a Nani, gerou em mim algo ruim. Mas só o fato de eu não vomitar em cima dela, de eu não gritar, de eu não xingar, eu já estou no lucro. Quando eu chegar em casa, se eu tiver a disponibilidade para refletir, eu vou pensar, puxa vida, pisei na bola, exagerei, não é assim que funciona. Porque se ela é difícil, eu também sou. E aí, olha que beleza, você não falou. E aí você começa a trabalhar e fala assim, não, eu não tenho raiva dela, não vou sentir essa raiva. E você vai trabalhando, né? Porque santo aqui ninguém é. Agora, quando você não tem esse autoconhecimento e autocontrole, você explode, você xinga, você grita, as pessoas que estão ao redor se envolvem, uns ficam do lado dela, outros ficam do meu lado, e isso vira um caos. Pessoas que nem estavam comprometidas com essa situação passaram a estar. Quando pensamos sobre relações sociais, nós devemos lembrar que todos possuem, então, os mesmos 3 elementos. Eu desejo, atraio e preciso daquilo que Deus determinou para que eu melhore. Só que o meu marido também precisa, o meu filho precisa, a minha filha precisa. Então, são várias pessoas vivendo dentro da mesma casa com essas 3 condições. Todos desejam, mas ninguém cede. Todos atraem, cada um atrai sua própria perturbação. E todos precisam melhorar, mas ninguém se dá conta. Né? Então a casa vira um caos. A gente precisa começar a refletir o que a gente pode fazer para começar a contribuir com um ambiente mais saudável nas nossas casas. E assim vai. É na casa, na família, no trabalho, na escola, no grupo religioso, no relacionamento amoroso. Porque o que vai acabar acontecendo? Se você não trabalha e se você coloca a culpa no outro, então você vai trocar de emprego, você vai trocar de escola, você vai mudar de casa, você vai mudar de bairro, de cidade, de país, você vai se casar de novo, você vai ter mais filhos porque você errou com o primeiro e com o próximo você vai acertar. Mas sabe o que vai acontecer? Tudo igual, tudo de novo. As pessoas estarão na sua vida porque você atraiu. Lembra o seu estado de espírito? Você quer pessoas melhores, você esteja melhor. Você tem suas necessidades, ele tem as necessidades dele. E a vibração se encontra. Todo mundo que está na mesma sintonia se encontra, se atrai, né? Então é difícil evoluir porque o outro não deixa? Ah, é muito difícil. Mas principalmente quando você não consegue enxergar, né?
está a justiça divina nisso tudo? Será que a gente vai parar para questionar se Deus é justo ou não? Questionar o atributo de Deus? Por que será então que o mundo está um caos? Porque o mundo inteiro, todos os habitantes do planeta Terra, acham que a causa da infelicidade deles foi provocada por outra pessoa. Até os governantes que estão em guerra. Eles não vão assumir que eles causaram o caos. Não, eu só revidei. Ele me provocou primeiro. E aí eu tive que dar a resposta. Né? Então o mundo está vivendo um caos em diferentes proporções, em diferentes situações, mas porque a culpa é sempre do outro. Então a gente precisa sair desse círculo vicioso. Eu preciso evoluir, mas eu digo que a culpa de eu não estar melhor é sua e não minha. E fica nisso. Fulano não me deixa melhorar. Ao invés de me colocar para cima, você me coloca só para baixo. Você deixa. Você permite. E hoje em dia, gente, nem mesmo o obsessor leva mais essa culpa. Porque o Espiritismo nos explica muito bem que ele não é culpado de nada, né? Que o sofrimento é gerado por nossas imperfeições. Então não cola mais. Ninguém atrapalha a sua evolução, né? A não ser nós mesmos. Se a gente quer uma vida melhor, a gente precisa se tornar melhor, a gente precisa vibrar, orar, mudar nossos pensamentos. E a gente tem que amar sem uma condição, né? Eu te amo, mesmo que nós tenhamos uma vida difícil. Eu te amo, mesmo que a gente não se entenda. Não desame. As pessoas desamam com muita facilidade. Você me irritou, eu não te amo mais. Você me aborreceu, eu não quero mais. Não dá para desistir assim, né? Nós estamos desistindo das pessoas. Nós estamos trocando os personagens. A gente não aceita a autoridade do nosso chefe. A gente não aceita a cara emburrada do nosso vizinho. A gente não aceita que o atendente da padaria nos ignore. Aí a gente passa a comprar pão em outra padaria. A gente muda de casa porque não quer mais olhar para aquela cara irritante do vizinho. A gente pede demissão do emprego. E a gente está nesse círculo vicioso. Estar despertando a sua consciência sobre os problemas que está enfrentando nas suas relações também não quer dizer que você está melhor, tá? Você só está diferente. Você não está nem melhor, nem pior que o outro. Você está diferente dele. Você está se habilitando para perceber que, primeiro, não é possível mudar o outro. Você não vai conseguir mudar o outro. Segundo, você precisa ser mais tolerante diante das dificuldades. E terceiro, é possível sim evitar aborrecimentos. A gente não pode deixar que eles se tornem maiores do que eles são. Porque quando eles são pequenos, é só uma irritaçãozinha. Quando eles são maiores, eles viram uma raiva. E quando eles ficam maiores ainda, eles passam a ser ódio. Tá vendo como a gente alimenta esse monstro? A gente vai permitindo que aquela irritaçãozinha, aquela chateação, ela vire ódio. E o ódio a gente carrega. Né? Lembra que o pensamento acompanha a gente quando a gente desencarna? E antes de optar por novas relações sociais, vamos trabalhar para gerar a boa convivência. Vamos gerar vínculos. Vamos nos respeitar. Né? Você tem o livre-arbítrio. Né? Isso a gente não pode negar. É um direito legítimo. Né? Então, se Deus te deu o direito de escolha, você pode virar e falar assim: eu escolho sim pedir demissão. Eu escolho sim pedir o divórcio. Eu escolho sim não olhar para a cara daquela pessoa que eu não suporto. Escolhe. É livre-arbítrio. Mas assim, agora eu trouxe 3 exemplos para a gente poder construir um raciocínio em cima. Para vocês verem
que até em relação aos sentimentos negativos, eles podem ser mais brandos ou mais graves, tá? Então vamos pegar um exemplo prático sobre emprego. Você arruma um emprego e depois de um certo tempo começam a surgir as dificuldades nesse novo emprego. Então a gente não pode perder o foco. Lembram as nossas primeiras reflexões? Primeiro que você atraiu esse emprego. Qual era o seu estado de espírito quando foi buscar o emprego? Qual era o seu estado de equilíbrio, de harmonia, né, de elevação espiritual? Porque primeiro você desejou. Lembra que a gente deseja? A gente deseja aquilo que nos traz prazer. A gente deseja aquilo que nos traz felicidade. Então, quando eu mentalizo o emprego, eu quero ganhar bem, eu quero um ambiente agradável, eu quero um chefe bacana, eu quero pessoas que me elogiem. Então, eu desejei coisas no âmbito material. Eu consegui atrair o que o meu desejo estava pedindo? Como estava o meu estado de espírito? E aí vem Deus, operando na sua justiça. Entre o que eu quero, entre aquilo que eu atraí, o que na realidade eu preciso? Me dobrar a um chefe tirano? Então, vamos começar a refletir. Diante das dificuldades que começam a surgir, você tem a opção de ser mais tolerante, de trabalhar, identificar, será que eu agi para que aquela pessoa se sentisse magoada? Será que na hora que ela me pediu o documento eu respondi de uma forma que não a insultasse? Por que ela está brava comigo? Você tem que tentar estabelecer boas relações. Relação de cooperação, de troca, não se isolar quando se sentir desprezado ou insultado. Poderá agir com gentileza, com humildade, não ser reativo, calar-se diante da agressividade, mas a sua indignação por ser tratado de uma forma tão hostil é maior do que a sua força para resistir. Não dá, gente, não dá. O ambiente é chato, o chefe é chato, os funcionários são chatos, eu não suporto aquele ambiente, eu não quero, né? O livre-arbítrio. É legítimo o seu direito de pedir demissão. E até esse momento, refletindo sobre o emprego, a gente tem duas situações bem diferentes uma da outra. Ou você se esforçou, tentou ser resiliente, tentou tudo o que podia, ou você travou e não conseguiu interagir. E nessas duas situações, mesmo quando você tenta e mesmo quando você não tenta, qual pergunta que você tem que fazer para você mesmo? Quais pensamentos eu gerei? O que eu senti naquele momento com aquilo que eu estava vivendo? A sua decisão, ela começa a tomar forma com o que te motivou a pedir demissão. O que te movia no momento da decisão? Você estava sereno, com o coração cheio de alegria por ter tido a oportunidade de conviver com aquelas pessoas? Ou você queria sair logo daquele ambiente horrível, nocivo? Você saiu do emprego com o sentimento de que mesmo difícil, lá no lazer pode ser que aquelas pessoas sejam bacanas? Ou você só conseguia pensar que era um tipo de pessoa que não servem para você? Que você quer distância? Nunca mais quero ver ninguém daquele lugar. Você saiu desejando que tenham sorte? Você saiu desejando que paguem tudo que fizeram para você? Você saiu de forma respeitosa ou faz questão de divulgar que aquele lugar é péssimo? Que as pessoas que tomem cuidado, olha, não vai trabalhar lá não, hein? Lembra, você pensa, você vibra, você atrai. Conforme o pensamento que você teve aqui, você já determinou qual vai ser seu próximo emprego. E aí você vem na casa espírita, você vai na igreja católica, você vai na evangélica, você faz promessa para Nossa Senhora Aparecida. Pelo amor de Deus, me arruma um bom emprego. Eu quero ter paz, eu quero ter harmonia, eu não quero viver aquele caos que eu vivi. O que você atraiu pensando as coisas que você pensou?
Então você já tem a resposta. E é esse o sentido que a gente precisa ter daquilo que a gente vive, né? Relacionamentos. Você desejou ter alguém ao seu lado. Você desejou ter uma boa companhia. Você estava bem intencionado em construir um lar abençoado. Diante das dificuldades, você tentou reconhecer seus próprios defeitos? Trabalhar para que não afetassem a harmonia da casa? Você dedicou tempo nos momentos difíceis, nos momentos que precisavam de uma conversa, nos momentos em que precisavam parar, refletir, calar, para ter um ambiente de paz, de harmonia, de boas vibrações? Ou você tem muita dificuldade diante das discussões, não aceita desconfianças, não aceita desarmonias, reage o tempo todo, acredita que se o parceiro optou por agir assim, ele que resolve o problema, porque você está cansado, você está exausto e você não consegue ajudá-lo. A perturbação é dele, não é minha. Né? Olha como são dois sentimentos diferentes. Com o conhecimento da doutrina espírita, a gente é convidado a pensar, quando se trata de um relacionamento conjugal, o que o outro pode contribuir para que eu melhore, né? Quais são as dificuldades que eu preciso viver para que eu possa evoluir, para que eu possa me tornar uma pessoa melhor? O que Deus quer que eu aprenda? O que eu atraí, né? Porque a gente tem que ter em mente que a gente atrai pessoas na mesma faixa vibratória, com os mesmos pensamentos, com os mesmos desejos, com as mesmas emoções. E qual era a minha intenção quando eu constituí aquele lar, quando eu comecei o relacionamento? Eu estava com qual intenção? E essas respostas ninguém vai dar, elas estão dentro de você. Seguindo essa linha de raciocínio, que é a mesma do emprego, o problema nunca será o divórcio ou a quantidade de casamentos, né? Mas o esforço que você fez para mantê-lo, para preservá-lo, para buscar a harmonia, para buscar a convivência pacífica, pautada no respeito, na responsabilidade mútua, na dedicação para o crescimento do parceiro, gerou boas vibrações, amor fraterno, gerou vínculo positivo. Vocês conseguiram construir uma amizade fraterna. Vocês serão eternamente gratos um ao outro, né? Vocês se amam como irmãos. O que te movia no momento da separação? Gratidão a Deus por ter proporcionado tamanho aprendizado? Desejo de que o outro seja muito feliz e abençoado e construa uma nova relação? Orou, vibrou para que ambos sejam felizes e construam lares abençoados? A relação acabou de forma madura, sem mentiras, sem adultério? Ou você estava muito magoado, machucado, sentindo-se desprezado e achou que foi uma baita de uma injustiça? Estava revoltado por não ter tido o devido reconhecimento e não perdoou o que a pessoa te fez. E agora, para deixar um pouco mais leve, o terceiro exemplo, que é o exemplo mais gostosinho. Você ganhou na Mega Sena. Você acabou de ganhar o prêmio acumulado da Mega Sena. E aí, você pode pensar o seguinte: você consegue, no calor da emoção, compreender o que Deus quer que você aprenda tendo tanto dinheiro? Você só vai pensar no tanto que você vai gastar. Se você não fosse espírita, você pensaria assim: puxa vida, como eu sou sortudo. Vou me esbanjar. Vou mandar buscar tudo que o dinheiro pode comprar. E aí o espiritismo vem e te faz refletir. O que você atraiu para si? Como você agirá diante de tanto dinheiro? Você é do tipo que vai pensar nos outros? Vai pensar no próximo? Acha que é do tipo que deixa a vida levar? Agora você não tem mais boleto, você não tem mais carnê para pensar. Saber qual é o objetivo do dinheiro na nossa existência, quando se tem
tanto para esbanjar, pode ser justamente o que você precisa aprender. Ter dinheiro jamais será o problema. Jamais. O dinheiro não vai ser o motivo da sua derrota. Ele sozinho não. Você vai atrair para si situações que podem ser muito complicadas, conforme a sua vibração, conforme o seu pensamento, conforme as suas atitudes e conforme os seus comportamentos. E não adianta colocar a culpa no dinheiro, que o dinheiro foi a sua ruína. Então, dentro desses exemplos citados, existe um conjunto de fatores para serem refletidos por nós. Nós estabelecemos relações justas e edificantes onde quer que passamos? Nós reconhecemos o aprendizado efetivo na nossa vida? Nós nos tornamos pessoas melhores? Melhores moralmente falando? Nós continuamos a manter laços de respeito com todos que passaram pela nossa vida, ou a gente vira a cara para muita gente? A gente ignora, a gente não quer estar no ambiente que essa pessoa está. Nós perdoamos? Nós fomos perdoados? Porque a gente ouve muito, né? Eu perdoei, eu me livrei do problema, ele que se dane. Se ele não quer me perdoar, o problema é dele. Gente, não é assim que funciona, né? Ele te aprisiona nesse laço. Ele te algema ele te acorrenta. Você precisa trabalhar para que ele te perdoe. Então, desfazer uma convivência social, seja ela profissional, de amizade, conjugal, se tiver animosidade, se tiver inimizade, é um grande mal para a sua vida, porque gera compromissos, gera pendências, atrai remorsos, gera arrependimentos. A consciência, ela vai reclamar pelo ódio, pela falta de perdão, pela culpa ou pela injustiça. A sua consciência não vai te cobrar quantos empregos você teve. Olha, hein? Você teve 10 empregos. Não. Ela vai te cobrar como você conviveu neste local. Qual a harmonia, os bons relacionamentos que você teve nesse lugar. Então, casamentos, empregos, escola, grupo religioso são os caminhos por onde nós passamos e vamos passar enquanto nós existirmos aqui. O que nós plantamos nesse caminho? O que a gente jogou de semente? Ou o que a gente matou de árvores que estavam pelo caminho? Devastou por onde passou? Nós deixamos muitos amigos ou nós só deixamos inimizades? Nós deixamos muitos elogios ou nós só deixamos pessoas decepcionadas conosco? Por onde nós passamos, nós conseguimos aplicar o Evangelho de Jesus? Como Jesus nos ensina a família universal, aquela do plano espiritual, lá nós somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai. Os títulos terrenos, marido, esposa, chefe, funcionário, professor, aluno, são daqui, para a gente viver experiências materiais, para a gente tentar ser melhor. E existe um ensinamento de Jesus dizendo para que a gente não faça para o outro aquilo que a gente não quer que façam para nós. Né? Então, a gente colocando esse ensinamento em prática, a gente com certeza estará amparado. Né? O nosso aprimoramento moral depende exclusivamente da convivência social com o outro. Aprimoramento moral não é decorar o Pentateuco, não é decorar a Bíblia, não é saber na ponta da língua o que é certo e o que é errado, é praticar. Então não é religião, não são padrões estabelecidos, não é rigidez de regras, é a intenção e a pureza de coração. E se você já se evangelizou, mas o seu familiar ou o seu semelhante ainda não, puxa vida, como é difícil. Eu aprendo, mas ele não. Ele continua sendo a pedra no meu caminho. Aplica o que você aprendeu com ele. Será um a menos revidando, um a menos se sentindo injustiçado,
um a mais orando, um a mais vibrando positivamente. Então não basta saber, é preciso fazer. E para a gente encerrar, porque eu acho que de tudo que a gente falou aqui, o maior aprendizado dessa noite, ele está contido nessas duas colocações que a gente vai apresentar aqui. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma passagem no capítulo 5, que o título é Bem-aventurados os aflitos. Tem uma passagem sobre o descontentamento. Você é do tipo que reclama da vida que tem? Cuidado. Nós estamos vivendo tempos onde a perturbação instalada na vida das pessoas, ela está levando ao descontentamento crônico. Nada mais vai te agradar nesta existência. Sua vida vai perder o sentido e você vai se sentir derrotado. Não sofra calado e sozinho essa angústia sobre a vida que você tem. Jesus, ele está à sua espera. E olha só as palavras que ele deixa para nós essa noite. Pede e vos será dado. Procura e encontrareis. Batei e a porta vos será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe. Quem procura, encontra. E a quem bate, a porta será aberta. Uma boa noite para vocês.